proposta que eu trago para vocês sobre o que esse texto fala, ela não é inventada por mim, existem outros autores que falam sobre isso, mas a proposta que eu concordo é que esse texto fala sobre dinheiro, esse texto fala sobre a habilidade de desenvolver para que ela se transforme em sustento, em dinheiro, em aquisição de bens e algo do tipo. E antes de você ficar chateado com essa interpretação, tenta ouvir o que eu tenho a dizer para você aqui, fazendo umas pontuações do próprio texto de Mateus, para que você depois possa concordar ou discordar, tá? Primeiro ele fala assim que existia um senhor e ele tinha 3 servos, e esses 3 servos receberam uma quantidade diferente de dinheiro, tá? Um talento, um recebeu 1, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. E um talento equivale a 20 anos de salário, então é um valor monetário, tá bom? E o texto do qual eu estou falando é a parábola dos talentos. Muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, desde mais jovem na igreja, que esse texto está falando sobre talentos ou habilidades geralmente voltadas a habilidades para serem usadas na igreja, e que a pessoa retém aquilo, né? Ela não multiplica essa habilidade e ela acaba sendo negligente. Esse texto está em Mateus 25, do versículo 14 vai até o versículo 29, e ela também está lá em Lucas capítulo 19. Eu até acabei de abrir recentemente aqui, também está lá em Lucas 19, mas lá está com outro nome, tá? Está com a parábola das 10 minas, que é do capítulo 19, verso 11 até o 27. Então existem 2 textos bíblicos sobre esse assunto. A proposta que eu trago para vocês sobre o que esse texto fala, ela não é inventada por mim, existem outros autores que falam sobre isso, mas a proposta que eu concordo é que esse texto fala sobre dinheiro, esse texto fala sobre a habilidade de desenvolver para que ela se transforme em sustento, em dinheiro, em aquisição de bens e algo do tipo. E antes de você ficar chateado com essa interpretação, tenta ouvir o que eu tenho a dizer para você aqui, fazendo umas pontuações do próprio texto de Mateus, para que você depois possa concordar ou discordar, tá? Primeiro ele fala assim que existia um senhor e ele tinha 3 servos, e esses 3 servos receberam uma quantidade diferente de dinheiro, tá? Um talento, um recebeu 1, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. E um talento equivale a 20 anos de salário, então é um valor monetário, tá bom? E você pode entender que esse texto de Mateus, ele foi escrito para o mesmo público que foi escrito por Lucas, ou você pode entender que é o mesmo texto para públicos diferentes, ou você pode entender que é o relato de Mateus é um e o de Lucas é outro, ou você pode entender que esses textos foram escritos para 2 grupos diferentes. Independente do que você escolher, você não vai ter como fugir muito da ideia de que esses 2 textos trazem. Esses 2 textos trazem a ideia de você desenvolver uma habilidade que você recebeu, tá? E até aí vai de encontro, né? Ao encontro, na verdade, dessa interpretação tradicional de que esse texto está falando sobre o desenvolvimento de talentos e habilidades que você tem para utilizar na igreja. Mas esse texto não fala especificamente sobre isso. A proposta que eu trago para vocês sobre o que esse texto fala, ela não é inventada por mim, existem outros autores que falam sobre isso, mas a proposta que eu concordo é que esse texto fala sobre dinheiro, esse texto fala sobre a habilidade de desenvolver para que ela se transforme em sustento, em dinheiro, em aquisição de bens e algo do tipo. E antes de você ficar chateado com essa interpretação, tenta ouvir o que eu tenho a dizer para você aqui, fazendo umas pontuações do próprio texto de Mateus, para que você depois possa concordar ou discordar, tá? Primeiro ele fala assim que existia um senhor e ele tinha 3 servos, e esses 3 servos receberam uma quantidade diferente de dinheiro, tá? Um talento, um recebeu 1, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. E um talento equivale a 20 anos de salário, então é um valor monetário, tá bom? Então todos esses 3 servos recebem um valor diferente, ok? Primeiro recebe 5, outro 2 e outro 1, mas todos recebem um valor
muito grande. Um talento equivale a 20 anos de salário, como eu falei para vocês. Então, qual era a ideia que o Senhor que deu esses talentos tinha? Ele tinha a ideia de que ele esperava dos seus servos de que eles multiplicassem esse dinheiro, porque de fato talento aqui é dinheiro, é como se fosse um valor, uma peça ou várias peças, né, que tinha esse valor. Você pode pensar que é ouro, que é prata, seja lá o que for, mas eles receberam dinheiro, então eles tinham a obrigação de multiplicar esse dinheiro, ok? E você vai perceber na sequência do texto, você vai avançando a leitura e vê que o que recebeu 5 dobrou para 10, o que recebeu 2 dobrou para 4, o que recebeu 1 enterrou, guardou esse talento. E o que acontece com esse servo? Esse servo, aparentemente, ele tinha o cuidado de, olha, deixa eu zelar pelo que o meu Senhor me deu e deixa eu guardar isso aqui para ninguém mexa, né? Para que ninguém mexa e ninguém venha roubar, para que quando ele chegar ele tenha de volta esse talento. E o que ele recebe como resposta do seu Senhor? Você é um servo mau e preguiçoso, verso 26 de Mateus 25. Ele é mau e preguiçoso, porque ele diz, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem bravo, um homem mau, né? Que planta onde não colhe e ajunta onde o Senhor não espalha, né? Onde não espalhou. Então eu fiquei receoso disso e preferi guardar o seu dinheiro. E ele recebe a reprimenda forte do seu Senhor e fala, você sabia de tudo isso e ainda guardou o teu dinheiro? Então você vai ter que receber essa punição. Você é um servo preguiçoso e mau. E na sequência do texto ele recebe uma grave punição por esse falso zelo que ele teve. O Senhor tira esse talento que ele tem e dá para o que multiplicou 5 e agora tem 10, tá? E ele diz assim, ó, porque a todo a quem tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o mau e preguiçoso agora vai reclamar do destino que tomou, porque ele foi mau, preguiçoso e negligente. Então é por isso que eu acredito que essa parábola fala sobre dinheiro. Fala sobre você multiplicar a sua habilidade de ganhar dinheiro para que quando o seu Senhor voltar, digamos assim, você receba o aplauso dele e diga, olha, muito bem, você recebeu 1 e multiplicou por 2, recebeu 2 e multiplicou para 4, 3 para 6, 10 para 20, entra comigo que você vai receber a sua recompensa. Então eu acredito que de fato essa parábola está falando sobre dinheiro. E claro, fica aí ao seu critério, se você já é um estudante da Bíblia, se você está acostumado a ler, interpretar, se você estudou teologia como eu, fica à vontade para aceitar ou não. Agora, eu acho muito interessante, de fato, o ponto principal dessa parábola é que ele é um assunto que é meio espinhoso hoje. O brasileiro, de forma geral, muito por essa influência marxista, sim, sem dúvida, ele tem meio que um ódio ao dinheiro, só que ele adora as coisas que o dinheiro traz, não é? Adora o celular, adora um carro, adora comer pizza final de semana, comprar roupas boas, casa boa, ar-condicionado, açúcar, chuveiro elétrico, fralda descartável, mas ele, de certa forma, odeia o dinheiro. Por que essa dissonância entre duas coisas que são uma dependentes da outra? Será que a gente não está negligenciando um ensinamento básico da Bíblia para receber uma interpretação filosófica de qualquer grupo aí e a gente está indo pelo caminho totalmente inverso? Bom, pensa aí você sobre isso.